Bora, mulher, vamos lá para mais um conteúdo, para mais um tempo onde nós estaremos aqui celebrando ao Senhor. Hoje é um dia de celebração. Mas por que hoje é um dia de celebração? É o aniversário de alguém? Não. É alguma festa? Não. Nós estamos vivas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele esteve conosco. A nossa jornada da vida continua de vento em polpa. A nossa jornada da vida, ela está cada dia mais acelerando para que a gente chegue à estatura do varão perfeito, porque nós estamos em processo de aprendizado, porque nós estamos em processo de conhecimento, porque nós precisamos entender que o nosso Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o nosso texto base, Romanos 12:2, e não vos conformeis, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação, pela transformação do vosso entendimento, para que cada uma de nós possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é um tempo de verdadeiramente nós celebrarmos, nós estarmos na presença de Deus, dando glórias e aleluias, aleluias quase não sai, honras àquele que é digno. Aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno e tem estado conosco todos os dias. E nós queremos refletir um pouquinho dentro desse momento, dentro desse contexto, como nós temos conduzido a nossa vida, como nós temos estado diante do Senhor, como nós temos levado a nossa história, a nossa trajetória. Eu estava refletindo recentemente e eu comecei a perceber que existe todo um chamado das pessoas correrem atrás da terra, e nesse contexto terra, e a gente vai e começa com caminhada insana, e eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, porque todo mundo diz que todo mundo tem que ser rico. Será mesmo? A Bíblia diz lá, quando o Senhor estava entre nós, que no mundo nós sempre teremos os pobres, sempre terão os pobres. E eu não estou falando de miseráveis, eu estou falando de recursos o suficiente para sobreviver. Nem todos nós temos chamado para ser rico, mas nós cremos que tudo aquilo que Deus Ele preparou, Ele já nos deu. Tudo já está na terra. Mas a gente não pode vender uma ideia que todos nós seremos milionários, seremos ricos. Nós podemos se acreditar numa vida abundante, onde nós possamos sim cumprir com os nossos compromissos, cumprir com as nossas responsabilidades, dar o melhor para os nossos, no geral. Mas não podemos comprar uma ideia e ao mesmo tempo vender a ideia de que todo mundo vai ser milionário, porque os pobres nós sempre teremos conosco. Só que é uma das coisas que nós precisamos entender dentro desse contexto. Nem todo mundo foi chamado para ser rico, mas todo mundo foi chamado para ser livre. Todo mundo foi chamado para ser livre. Nós somos livres porque para a liberdade Cristo nos libertou. Nós somos livres em Jesus. Nós somos livres na presença do Senhor. Nós somos livres. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. E aí durante o processo da nossa vida, o que é que acontece? Bingo! A gente é pega por um aprisionamento. A gente é pego por a gente vira refém de nós mesmos. A nossa alma, muitas vezes, ela é refém de algo ou de alguma coisa, porque nós não conseguimos entender que todos nós nascemos para ser livres. Não existe um único ser humano na terra, um únicozinho que Deus não gerou, formou, criou
para ser livre. Todos nós temos essa liberdade em Deus. O direito da liberdade é ao homem. O Senhor deu ao homem. A gente pode perceber que a gente, quando tem um pet, a gente arruma, pronta, leva, veste, tira a roupa, põe a comida. Ele é totalmente dependente de nós. Mas o homem não. Nós podemos andar livremente, viver livremente. Só que a vida muitas vezes nos aprisiona. Muitas armadilhas mentais têm surgido na nossa vida. Muitas armadilhas mentais têm aprisionado muitas pessoas. Muitas armadilhas mentais têm segurado pessoas em lugares que não são reservados para ela por Deus. Em lugares de escuridão, em lugares de sofrimento, em lugares de angústia, em lugares de tristeza. Nós não fomos criados para esses lugares. Deus não gerou nem a mim nem a você para andarmos nesses ambientes, ou principalmente para nos aprisionarmos a eles. E eu não estou dizendo aqui que não existem momentos. Todo ser humano passa por momentos. Momento de tristeza, de alegria, momento de angústia, momento de aflição, momento de satisfação, momento de bem-estar. Isso é natural. Eu estou falando que muitas vezes na nossa caminhada nós nos colocamos reféns. Nós vivemos aprisionados em ambientes que Deus não preparou para nós. Nós ficamos aprisionados em lugares que o Senhor não tem reservado para nós. E o mais interessante é que nós mesmos muitas vezes nos colocamos aprisionados nesse ambiente. Muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos. E o que é mais interessante dentro desse contexto é que quando isso acontece, ninguém do lado de fora tem autorização para tirar você de lá. Porque quando eu me coloco nessa condição de estar aprisionada em mim mesmo, emocionalmente, o que acontece? A chave está na minha mão. Sou eu que posso abrir. E só você pode abrir. Porque só abre pelo lado de dentro. Por mais boa vontade que as pessoas tenham, por mais desejo que elas queiram, por mais vontade que elas possam ter de querer ajudar você, de querer tirar você dessa condição, de querer tirar você desse aprisionamento, só você pode abrir, porque só tem um lado que abre, e é o lado de dentro. E nós precisamos verdadeiramente pensar com muita clareza sobre tudo aquilo que nós temos feito e onde nós estamos. Quais são os ambientes que a nossa alma tem percorrido? Quais são os ambientes que a nossa mente está aprisionada? Quais são os ambientes que nós somos reféns do outro ou de nós mesmos? Muitas vezes nós estamos nessa posição porque nós não temos o conhecimento de que só abre pelo lado de dentro. E a chave está na minha mão. A chave está na sua mão. Tudo que você precisa, exatamente tudo que você precisa está dentro de você para abrir, para usar essa chave, abrir essa porta e se olhar como uma pessoa livre em Deus. Então dentro de você, você tem o bom e o ruim. Assim como eu. Dentro de você, nós temos o feio e o belo. Dentro de você, nós temos o pobre e o rico. Dentro de mim, de você, nós temos o santo e o profano. Dentro de nós existe a gratidão e a reclamação. Dentro de nós existe o bom e o ruim, todo o tempo sendo pesado na balança. Sempre a escolha será nossa. Sempre a escolha vai ser minha e sua. Ninguém vai poder dizer para você: olha, eu vou tentar abrir essa porta para você sair desse tempo de reclamação, para você sair desse momento de escravidão da alma, de ser refém, de estar aprisionado. Não, ninguém pode fazer isso por você.
Somente você pode fazer isso por você. Somente você pode fazer a diferença na sua vida. Claro e evidentemente que Deus, Ele pode fazer. Só que se você não quiser, Ele não vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele não é invasivo. Ele não vai arrombar a porta do lado de fora. Ele pode? Claro que pode. Mas Ele não vai fazer. Porque Ele sempre espera uma posição do homem. Ele sempre espera o homem entender e tomar a decisão. Ele sempre espera que a gente recue, que a gente avance, que a gente entenda. Eu mesmo, no meu processo, há um tempo atrás, o Senhor disse assim: vou te levar para te abençoar vidas, usando aquilo que eu tenho te dado, para que vidas possam ser alcançadas e transformadas. E naquele momento eu não entendi, porque eu era um poço de autocomiseração. Gente, eu era muito fragilizada. Eu não sei nem se eu tinha alma. Eu acho que eu tinha uma alma fragmentada. Eu não sei nem se eu tinha alma. As minhas emoções não existiam. Só havia uma coisa assim estranha dentro de mim. Só que quando Deus fala conosco, a gente já imagina o pódio. Mas não é assim. E aí quando Deus fala comigo, começou o meu processo de transformação. Dói. E eu sempre falo na terapia, e eu gosto de falar, eu gosto de trazer a realidade, porque na terapia há o processo de transformação, autoconhecimento, melhor versão, isso é tudo muito lindo, mas isso tudo dói. Dói porque você vai ver dentro de você coisas que você não quer. Dói porque você vai descobrir ambientes que você está aprisionada, que você não sabia. Dói quando você percebe que você passou anos da sua vida enganada por uma ideia de que não era verdade, porque você estava presa, mas que na realidade você é uma pessoa livre em Deus. Dói pelo tempo, às vezes, que nós passamos aí, a gente fica pensando: meu Deus, quanto tempo eu passei nessa condição. Dói. É um processo que dói, mas é algo que vale muito a pena. Eu me conectar comigo mesmo, dando liberdade para que o Espírito toque na minha vida e me transforme. E o meu processo de transformação não foi diferente do seu, porque foi muito doído. E eu tive que lidar com situações que eu nem imaginei que eu tinha. Em algum tempo da minha vida eu achava que eu era muito certa. Eu me achava injustiçada, gente, que coisa. Isso é tão humano. Quantas mulheres nesse momento não se sentem injustiçadas? Isso é tão humano. E eu me achava injustiçada e me achava muito certa. Meu Deus, e quando Deus começou a me mostrar quem eu era, eu vim entender que eu não era injustiçada. Eu simplesmente estava aprisionada. E aí Deus, Ele diz assim: agora a chave está na tua mão, vai lá e abre a porta e sai. Aí eu, uau, é difícil, nesse primeiro momento, nesse primeiro impacto, a gente fica com medo, a gente está tão acostumado a ser aprisionado, refém de nós mesmos, que quando a gente tem a chave, sabe, a nossa mão começa meio que a tremer, e a gente começa a ficar com medo. E agora, se eu sair daqui, quem vai ser eu? Como eu vou viver? O que vai ser de mim? E é um medo natural. E aí quando Deus, em algum outro momento, já até falei em algum vídeo aqui, já vi que tu é muito insatisfeita? Aí eu sou insatisfeita? Olha eu falando com o Senhor, eu sou insatisfeita? Como assim? Esclarece isso pra mim. Aí foi o processo. E em algum momento, tu já viu que tu reclama muito? Eu reclamo? Eu não me via que eu reclamava. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. E aí todo o meu processo de transformação, ele começou para eu ser o laboratório que Deus precisava na terra para ser usada, para dizer para você a mesma coisa que um dia eu recebi. Que esse lugar que você está, refém de você mesma, aprisionada, com a sua alma ferida, com a sua alma aprisionada, ele não é teu. Não foi Deus que te colocou aí.
Mas para você sair daí, você está com a chave, lembra aí. Você vai ter que encarar algumas verdades. Vai doer, você vai ter medo, você vai sentir angústia, você vai sentir aflição. Mas na hora que você engatar a chave, virar, abrir a porta, você vai sentir o vento e a brisa da presença do Senhor e a liberdade que ninguém pode te dar, somente Ele. Isso não tem preço, gente. Isso tem preço. Qual o preço disso? Não tem preço. Porque Deus é muito bom. Que Deus é muito bom. Claro e evidentemente que não existe uma receita pronta. Deus, Ele vai agir com cada uma dentro das nossas necessidades, dentro da nossa realidade, dentro da nossa história de vida. Deus, Ele sempre vai agir a partir daquilo que verdadeiramente é uma demanda real em mim. A minha demanda, ela é diferente da sua. A sua demanda pode ser outra. A minha é outra. É outro momento, é outro contexto. E aí o processo de transformação acabou? Não, claro que não. Enquanto eu viver, eu sei que eu vou estar sendo transformada. Eu sei que Deus, Ele vai estar me transformando, porque a gente não é perfeito e nunca vai ser. Nós nunca alcançaremos a estatura de varão perfeito, porque a gente vai se contaminar nessa terra. Então, se a gente alcançar, com certeza Deus vai nos recolher. Mas que você possa entender que você hoje, se você está num ambiente de sequidão, de angústia, de aflição, de tristeza, da mesma maneira que o Senhor um dia chamou Lázaro, e Ele disse: Lázaro, vem para fora. Nesse dia que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a tua vida, e você possa ouvir o seu nome com muita clareza, e você possa ouvir o seu nome sendo dito pelo próprio Senhor, e você possa ouvir o seu nome sendo bradado pelo Espírito, e você possa ouvir o teu nome sem duvidar, porque nesse dia que você possa entender que o Senhor tem te chamado para fora, porque Deus, Ele criou todos os homens para serem livres. Todos os homens para serem livres, e nós somos livres, e todas as correntes de encarceramento mental, que elas possam cair por terra em nome de Jesus. O Senhor te chama, mas no nosso caso, Lázaro, alguém precisou remover a pedra. No nosso caso, a pedra, a chave, só abre pelo lado de dentro. E eu quero dizer para você que você tem todos os recursos que você precisa para ser uma mulher plena, livre, e que verdadeiramente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que Deus tem para você é incrível. O que Deus tem para você é lindo, porque Deus sonhou com você desde o ventre. E Ele tem um projeto para você. Tira os olhos daqui. Tira os olhos do problema. Tira os olhos da aflição, da luta. Tira os teus olhos daí. Olha para o Senhor. Olha para você. Porque nesse dia, Deus tem te chamado pelo nome e tem te dito: sai para fora. Que essa palavra possa ter preenchido o teu coração, que possa ter te trazido aprendizado, e que o Senhor te abençoe linda e poderosamente em nome de Jesus. Fica na shalom do Senhor.